me responda sinceramente. Entre ir para uma praia lotada, cheia de farofeiro e fazer sexo, o que você prefere? E se for para fazer sexo, com quem você quer fazer sexo? Pergunta capciosa, hein? Se prepare para ouvir muita besteira. Tá começando, tem que começar com muita besteira e gente lesada, porque acabou de voltar da praia, do sol, aquela coisa, né, Rafa? A praia frita os miolos, então... né? E pega aquela agenda espiral da Tilibra que você ganhou, que custou R$12, e se prepara que a gente vai falar mais de 30 filmes hoje. E bota só o que a gente tomou, hein? Puta merda, foi um primeiro episódio de terceira temporada. Fudeu, hein? Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 68, que se inicia a terceira temporada do podcast Cinemação. Finalmente chegamos em 2014 com muita coisa para ser dita ainda. Toda semana tem podcast e eu não poderia começar 2014 sem o time titular, aquele que terminou o podcast em 2013, volta para começar o podcast em 2014. Que seja dada o pontapé na terceira temporada do podcast Cinemação com o número 68. Fala galera, eu sou o Daniel Cury e pra mim foi muito fácil fazer a minha lista de resoluções pra 2014, a minha lista de desejos pra 2014. Sabe por quê? Por quê? Porque eu só tirei xerox da de 2013. Nossa senhora! Quer dizer, não conseguiu nada. Então 2013 pra você não foi um ano lá dessas coisas, né? Até que foi, mas a gente sempre tira xerox e vai rabiscando, porque tipo, de 20 coisas que a gente quer, a gente consegue 3, 4, aí a gente vai só substituindo, entendeu? É esquema inteligente, você tá entendendo? Pagar xerox é esquema de inteligência. Aqui é o Henrique Risato e 2014 é o ano da Copa e de todos os outros tipos de queijo, presunto, salames e todos os frios que vocês quiserem comer. O Daniel não entendeu, o Daniel está olhando para os lados, tipo, meu Deus. Boiei, cara, por que tem a ver queijo com presunto? Copa é tipo um frio, como você fala assim, sabe quando você pega uma porçãozinha de salamezinho, queijo brie, copa, azeitonas, aí Copa do Mundo, queijo, entendeu? Foi bem sutil, calma, mas a ideia será introduzida em você. Quando menos você esperar, as coisas serão introduzidas na sua mente ou onde você quiser. If you're gonna get mad at me every time I do something stupid, then I guess I'll just have to stop doing stupid things. Não, tá, eu tô tranquilo. Eu acho que seria muito mais engraçado se você falasse de, tipo, o ano da Copa, porque daí 2015 é o ano da cozinha, 2016 é o ano da sala, né? Mas tudo bem. Muito bem, 2014 começando com tudo, hein? E antes, né, da gente falar sobre o que a gente vai falar aqui, queria saber aqui dos colegas de Cinemação, como é que foi a passagem de ano de vocês? Muito legal, muito divertida, com muitos champanhes. Nossa, muito lombo, cara. Eu comi muito lombo, sério. Eu comi muito lombo. Eu também, comi bastante. Go nuts. Passeei, namorei, ganhei uns bons presentes nerds de Natal. Alguns até que eu tinha falado no Plano Detalhe, por exemplo, aquele livro A História Secreta da Marvel Comics. É basicamente um livro biografia do Stan Lee, aquele negócio. Tipo, tem coisa pra caramba pra fazer durante o ano. Já imaginei a namorada do Henrique, assim, ouvindo o podcast, falando assim, deixa eu ouvir, prestar atenção, vou ver o que eu vou dar de presente pra esse lazarento. You want the truth? You want the truth? You can handle the truth! Ele fica dando dica, né? Ao decorrer de todos os podcasts, ele vai dando dicas sobre o que ele quer. Aí você vai ver quem ouve o podcast, tipo, a namorada, a mãe, a prima, a avó, todo mundo ouve, e daí ele fica dando indireta, né? E não sei porque as dicas são só de coisas caras. É bem isso mesmo. Cara, eu passei no Guarujá cheio de gente, um calor infernal daquele tipo assim, ó, eu subia 3 degraus no
tava no apartamento lá, você subia 3 degraus, parava e escorria suor, assim. 40 graus, cara. Um negócio insuportável de quente. E você andava naquela praia com aquele mundaréu de gente, assim. Sério mesmo, às vezes eu me pergunto por que passar o ano novo na praia. Não, assim, é gostoso. Mas, cara, é muita gente que tem a mesma ideia, né? You'll have to excuse my friend. He's a little slow. Cara, ano novo na praia, você faz o seguinte, você vai a partir de São Sebastião até o final do estado de São Paulo. Aí você pula até passar o Rio de Janeiro e aí pra cima, entendeu? Porque o Rio de Janeiro e o litoral sul de São Paulo, não dá, cara. É tipo, sei lá, não sei o que é. É a mesma coisa que, sei lá, fazer sexo com a sua avó, assim. What? Péssimo comparação. Tipo, ok, experiências de cada um, né, que sejam deixadas de lado. Tema de redação, né? O que fiz nas férias de verão? Sexo com a minha avó. Eu só tentei pensar numa experiência ruim, mas pode ser, sei lá, não vou tentar pensar em mais nada, vai. Sua experiência ruim, né, com a sua avó, tipo, então tá bom. Muito bem, o podcast Cinemação número 68, nós vamos falar sobre as principais estreias de 2014. Vamos falar sobre aqueles filmes que vão chegar nesse ano nos cinemas e que podem ser bons ou ruins. Vamos falar um pouco sobre aqueles filmes, então, que chamaram a nossa atenção. Tem muita coisa boa saindo, muita coisa boa que já saiu, né? Afinal de contas, a gente já tá aí praticamente na primeira semana ainda de janeiro, então já saiu algumas coisas boas agora e vamos comentar então sobre essas estreias. Vamos então pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Começando o primeiro Repercussão de 2014 e eu vou pedir pro meu amigo Henrique Risato relembrar as pessoas. Ficaram aí 2, 3 semanas sem escutar o podcast ou escutaram, né, os antigos e tal e ainda não sabem, Henrique, como entrar em contato com o Cinemação em 2014. 2014 é um novo ano, novos meios de entrar em contato. Como que essas pessoas fazem para entrar em contato com a gente? A maneira mais fácil, assim, de entrar em contato com a gente é fazendo sexo com a avó do Daniel, né? Já era, agora 2014 é o ano do sexo com a avó do Daniel. Tipo, acabou, né? Não, sem zoeira, coitada. A senhora avó do Daniel que faz bolinho de chuva pra gente. Pra você, coleguinha, que quer entrar em contato com nós, essas pessoas lesadas do Cinemação, você pode mandar um e-mail no contato@cinemação.com ou facebook.com/cinemação. No Twitter é @cinemação e tem o Twitter do Dani, que é @DanielCuri, todas as letras minúsculas. O do Rafa é o @Arinelli com 2 L's. E o meu é o @Henrique com H maiúsculo, Risato com R maiúsculo e 2 T's. Só que eu só fico compartilhando coisa do Cinemação. Então se você me seguir, obrigado, mas não espere nada de bom vindo de mim lá. E nem de lugar nenhum. E eu falo muita merda. Nada tão grande quanto a de fazer sexo com a avó, mas eu falo bastante merda no Twitter. Você fala mais merda no podcast. É, falo. Mas no Twitter é legal porque eu às vezes falo... tudo que eu falo no Twitter é o que eu não quero que as pessoas do Facebook saibam, entendeu? Porque no Facebook é muito chato, tipo, todo mundo fica curtindo. Aí, tipo, sabe assim, aquela prima chata vai lá e comenta. Ai, que legal. Não quero que a minha prima chata comente. No Twitter ela não me segue, então eu vou lá e escrevo. Ou se ela segue, ela pelo menos não fala nada. Então é melhor ainda. Muito bem, a gente ainda tem algumas novidades, né? Novidades quanto ao site, novidades quanto ao próprio podcast, né? Uma das novidades que a gente tem é que se você acessa o cinemação.com, você vai perceber que lá embaixo foi criada uma nova coluna. Uma coluna que todo mundo pode escrever, mas o autor principal
é o meu irmão, o Guilherme Arinelli, e ele escreve a coluna 10 coisas que você não sabia. Então ele já escreveu alguns posts muito legais. Ele faz uma listinha de 10 coisas que você não sabia sobre alguma coisa. Então, para você ter uma ideia, já saiu sobre o Robert Downey Jr., a Scarlett Johansson, sobre o Tom Hanks, a Sandra Bullock. Saiu sobre muita gente já falou sobre 10 coisas que você não sabia, sobre 10 filmes. Então tem muita coisa legal lá, você pode acessar. Desce lá no Cinemação, tá? É uma das últimas colunas que tem lá embaixo, perto das críticas. E você vai conseguir ver essa coluna que mostra todas essas curiosidades, né? E é uma coluna que está sendo muito bem aceita, tem muita gente gostando dos textos do Gui. Então vamos ver se você também vai gostar, né? Outra novidade é aqui, é no formato do podcast. Dani, qual que é a principal novidade do nosso podcast? Bom, você já deve ter percebido no começo do podcast, já foi um pouquinho diferente. A gente agora, em vez de ter o plano detalhe, a gente vai começar a falar ainda mais dos filmes, ainda mais dos temas. A gente vai estender um pouco mais o papo e só, que mais? É exatamente isso, né? Então, marcha fúnebre pro plano detalhe. Vamos lá então, muitos comentários chegaram aqui durante esse nosso período de recesso, né? E a gente tem um aqui que quem mandou foi o Thiago Lima. E ele mandou justamente no 10 coisas que você não sabia sobre o Tom Hanks. Ele escreveu o seguinte: um dos atores que eu mais admiro. Falta lembrar A Espera de um Milagre, A Estrada para a Perdição. Excelente ator, gosto demais dos filmes de drama dele e sempre passa uma mensagem boa. Aliás, disse em uma entrevista que o único criminoso que fez no cinema foi em A Estrada para a Perdição, pela boa história. Realmente, né? O Tom Hanks é hoje um dos principais atores que Hollywood tem. E, cara, ele em Capitão Phillips tá sensacional, assim. Ele foi muito bem, principalmente, eu acho que pelas cenas tensas, né, que o filme carrega. E ele é um ator, assim, muito completo. Eu assisti ontem, inclusive, pelo Netflix, o Terminal. Tipo, eu comecei a assistir ele, sei lá, tipo, no Telecine e tal, acabei não finalizando, eu falei, porra, vou assistir de novo esse filme. E o Terminal é um filme que eu acho super de boa, que você assiste tranquilamente, assim, e tal, e eu fiquei, assim, de novo, impressionado com a atuação do Tom Hanks. Ele é um cara que ele consegue transmitir essa emoção, e ele tem um quê de fofurice aguda, assim, vocês não acham? Eu lembro que quando eu vi o Terminal, eu gostei, sei lá, eu comecei a querer morar num aeroporto. What? O Daniel votou 2014 meio estranho, né? Ele faz sexo com a avó, mora no aeroporto, tipo... É que vocês não viram o meu primo lá que faz sexo com a minha avó no aeroporto. What the f***? Mas falando do Tom Hanks, eu acho que a maioria das pessoas, ela conheceu o trabalho dele ou com aquele filme Quero Ser Grande, né? Ou então com o Forrest Gump, tipo, os filmes que o cara é mó gente boa, assim, bobão. Aí, de cara, você pega um amor e carinho, assim, pelo ator e pelos personagens que ele interpreta também. Mas só pra constar, os personagens, né, os vários personagens que ele faz no A Viagem me surpreenderam bastante, né, no Cloud Atlas lá. Eu não assisti ainda o Capitão Phillips, mas eu vi que ele voltou com 2 grandes filmes, né, o Capitão Phillips já estreou, e tem o Out nos bastidores de Mary Poppins, que é o Saving Mr. Banks em inglês, que pelo jeito também vai ser um filme bem, bem bacana. Então acho que, assim, ele não parou, mas ele de repente veio com 2 filmões, pelo jeito, né? E ele tem um pouco daquilo até que o Will Smith tem, né? De fazer muito herói, né? Assim, ele é um cara que gosta de fazer o personagem gente boa e tal. Ele não tem o costume de fazer personagens que tem essa linha mais mau caráter, assim, né? Então acho que isso também dá a ele, como ator, como pessoa, transmite também essa certa
bondade, passa essa impressão de ser um cara muito gente boa, né? Às vezes o cara é um panaca, né? Sei lá. E por isso que eu me surpreendi com A Viagem, porque ele faz, né, alguns personagens mais dúbios, ele faz alguns bem bonitões, tipo, legais e tal. Mas ele faz também, acho que um velho meio sacana, sei lá. Enfim, alguns personagens que não são nessa linha. Daí por isso que eu surpreendi, eu nunca tinha imaginado ele desse ponto de vista, né? Eu tenho um comentário aqui da Júnia Flávia, que comentou no podcast 67, que foi o Com a Cabeça na Privada, que a gente falou sobre bullying, e ela falou assim: adorei esse podcast também, tô me tornando uma fã do Cinemação, eu nunca sofri bullying, mas meu filho Gabriel sofreu e muito. Além de vocês fazerem críticas muito pertinentes dos filmes e respeitando gostos, abordam assuntos de grande importância com muito humor, parabéns. Super legal, brigadão, Júnia, a gente fica feliz de que a gente sempre tenta, né, trazer temas mais importantes, que acrescentem, a gente sempre quer acrescentar coisas para vocês e, claro, ser divertido, óbvio. E eu acho que é muito importante a gente sempre falar, de vez em quando, pelo menos, tratar de temas um pouco mais polêmicos, um pouco mais que geram discussão, justamente para as pessoas entenderem que o cinema serve para isso, né? Pra gente extrair temas, extrair coisas legais e pensar a respeito deles, em vez de só se divertir. Se divertir é importante, mas não só isso. E legal, né, isso que ela falou, tipo, do bullying e tal. Acho que são temas como esse, tipo, são canais, assim, tipo, podcast, sei lá, vlog no YouTube e tal, que tem, como a gente não tem aquela coisa da censura também, que a televisão impõe ou que outros meios impõem, né? A internet, ela se tornou um canal muito mais viável para você discutir algumas questões que às vezes na própria sociedade ninguém fala ou, sabe, fica aquela coisa meio obscura assim, né? E o legal é que a gente conseguiu colocar de uma forma bem clara também o que a gente acha sobre o tema, né? Então, acho que o comentário dela foi pertinente por isso também. E o bom da internet também é que não necessariamente você precisa pôr a cara pra bater. Às vezes você fica no anonimato, mas você consegue compartilhar aquele sentimento ruim ou aquela experiência ruim que você teve. E isso alivia bastante. Então, e pra gente aqui que tá fazendo o podcast, é interessante a gente abordar esses temas polêmicos e não tão polêmicos pra todo mundo interagir junto. Mas beleza, vou ler o último comentário aqui. Quem mandou foi o Arthur Pacheco, ele mandou via e-mail. Ele falou assim: olá, há um tempo que vi você, no caso eu, no Twitter. Ele é uma das pessoas que eu acho que eu sigo e ela me segue também. E ele falou que ele viu que eu tinha um site de cinema e ficou muito interessado. Eu amo cinema, já vi muitos filmes e pretendo trabalhar com isso. Toda vez que vejo algum, escrevo uma crítica, resenha sobre ele, né, sobre algum filme, por pura diversão e simples paixão pela sétima arte. Nunca as mostrei pra ninguém, com exceção de alguns amigos. Sou um futuro estudante de jornalismo, o Arthur tá com 17 anos, né, e tá dizendo aqui que passou no vestibular recentemente e o meu sonho de trabalho é atuar no jornalismo cultural, escrever sobre cinema, de preferência criar ou trabalhar em um site. Queria saber como começou o seu site e se tem alguma dica para um iniciante que eu poderia auxiliar e se ele poderia ajudar a gente em algo, né, assim, ao site. Bom, super legal o comentário dele, que é bem grandão, né? Então, Arthur, é o seguinte, na verdade, o site, ele começou com o Rafael e com o Daniel. Eu entrei só depois, de gaiato, assim, né? O podcast, ele começou em 2012. É legal você contar isso, essa parte de jornalismo que você quer fazer, porque é bem a área que o Daniel se formou, caráter de pós-graduação, no ano passado. Eu acredito que é a área que ele gosta mesmo de jornalismo, essa parte cultural. Tô errado, Dani? Certíssimo. Então, maneiro você fazer o curso de jornalismo, porque ele vai te dar toda aquela base teórica que você precisa para escrever, para saber organizar as suas ideias, né? Juntar a técnica com a criatividade, com tudo que você vai precisar para trabalhar, para nos ajudar aqui no Cinemação. Desde o começo a gente sempre teve a parte do Eu Cinéfilo, que é algo muito legal, porque assim, todo mundo pode escrever uma crítica e não precisa ter termos técnicos, nome do cara que fez a fotografia do filme do Chaplin há trocentos mil anos atrás. Não, assistiu um filme, gostou? Escreve sua impressão, fala o que você achou
interessante, o que você não gostou, e manda pra gente por uma dessas formas de contato que a gente falou no comecinho do podcast, e daí a gente vai trocando ideia e a gente publica, põe o crédito, veio pelo Eu Cinéfilo. De qualquer forma, o Dani já mandou um e-mail pra ele respondendo, falando um pouco sobre tudo isso e tal que o Henrique falou e tal. Só queria comentar o seguinte, eu cheguei a responder mesmo, me senti no direito de responder, porque é bem a área que eu estudei também e estou estudando, porque a gente nunca para de estudar. Enfim, falei por e-mail, mas uma coisa que eu acho que é importante para todo mundo que está ouvindo a gente, que eventualmente queira ou ser jornalista, ou escrever seus próprios textos, ou, enfim, ou estudar cinema, que seja. Eu acho que o importante para todo mundo é, primeiro, não desistir, ralar muito, porque hoje em dia não é simples mais, né? Tipo, você não vai para dificilmente você vai para um jornal, para uma revista e vai escrever sobre cinema. Você vai ter que escrever sobre política, você vai ter que escrever sobre cachorrinhos, você vai ter que escrever sobre, sei lá, vassouras, sobre a arte de ligar ventiladores, coisas bizarras. Você vai ter que escrever sobre um pouco de tudo, você vai ter que saber de muita coisa, você vai ter que pesquisar muita coisa e isso exige bastante. Você vai ter que ser rápido, entendeu? Então não é simples assim. Infelizmente, tá tendo uma crise no meio jornalístico, né? Então tem muita gente que quer ser jornalista e tá naquela... faço um blog, faço um site, vou trabalhar na revista, mas a revista não paga bem, mas o site é legal porque dá visibilidade, mas também ninguém descobriu a receita para ganhar dinheiro, né? Com a internet ainda é muito incerto, existem sites que ganham dinheiro, mas cada um tem o seu jeito e não existe, né, a receita certinha. Então eu acho que primeiro é preciso saber disso. Tem que ter muita flexibilidade, você vai escrever sobre outras coisas, mas eu acho que é muito importante se focar nisso, cinema, no jornalismo cultural, e correr atrás disso, e não desistir. Mas eu acho legal também o Henrique falar, né, Henrique, como que você se sente agora que você é um conselheiro, você é praticamente, né, um ancião, assim, quer dizer, as pessoas estão vindo pedindo a sua iluminação espiritual sobre a vida. You're the Oracle? Bingo! Esse menino tem 17 anos, ele quer saber a sua opinião, porque ele te segue no Twitter. Olha como você se tornou um cara importante e relevante para a sociedade brasileira. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar depois por e-mail a minha conta para te mandar a apostila e o audiobook. Daí tem mais conselhos do Henrique. E, Dani, para um jornalista é necessário fazer sexo com a avó ou não? É só você? What's the last thing you remember? I had a glimpse into the past. You're going to have to do for me what I once did for you. You'll need me as well. Side by side to end this war before it ever begins. So, I wake up in my younger body and then what? Find me. Convince me all of this. It's going to take the two of us. And where do I find you? A different path. A darker path. Logan, I was a very different man. Lead me. Guide me. Be patient with me. Patience isn't my strongest suit. Leaves turn blue and the sky. 2014 começou e com ele vem um monte de estreia de filme novo e tal. E a gente, né, sempre começa, a gente vai falando, vai publicando notícia no Cinemação, sites de cinema em geral e tal. E a gente sempre fica falando, olha o trailer, porque o filme vai sair em 2014, vai sair em 2015.
Então, conforme os anos vão vindo, a gente sempre tá naquela expectativa daquela estreia que já tá sendo falada um ano antes, né, pelo menos, ou até, às vezes, 2 anos antes, né? E em 2014 não é diferente, né? Então, muita coisa já veio, já estreou nesse ano e tal. Algumas boas, algumas nem tanto, mas de qualquer forma é um ano que já traz algumas expectativas para alguns filmes, alguns atores, né? Tem atores que voltam aí a ganhar um certo status com alguns filmes e tal. Eu queria, antes até de entrar exatamente em 2014, falar de um filme que a gente acabou não falando muito dele em 2013 e que eu acho que é um filme que merece um destaque, que é A Vida Secreta de Walter Mitty, que deve ser um filme, eu não assisti ainda. É um filme que passou de uma forma até um pouco meteórica, assim, por alguns cinemas, né? Ele ficou, tipo, 1 semana e saiu de uma forma impressionante. E a crítica abraçou esse filme de uma forma muito boa. E o que chamou a atenção desse filme é que ele, como ele saiu em 20 de dezembro, ele foi um filme que saiu muito tarde para participar, por exemplo, do Oscar. Mas muita gente já fala que a atuação do Ben Stiller é digna de um Oscar, né? Então, por exemplo, quando a gente chega nessa fase de final de ano e até de começo do ano, você começa a ter alguns grandes filmes sendo lançados, né? Vocês têm algum filme que vocês acham que vale a pena já de cara a gente falar para as pessoas, ó, vai pro cinema que tá passando lá e tal e vale a pena assistir, ou agora não? Vou falar do Walter Mitty ainda que você falou. Foi o último filme que eu assisti no cinema em 2013. Cara, foi assim, eu não vi nenhum trailer, fui totalmente perdido no filme. E foi assim, aquela surpresa que eu tive quando eu assisti Argo, sabe? De falar, nossa, puta, o ator é bacana e o filme é muito bom. Ele como diretor é muito bom. Porque só pra fazer um pequeno resumo do filme, assim, sem contar muito spoiler. O personagem principal, né, o Walter, ele é um cara meio loser. Aconteceu assim, ele não é bem loser. Ele era um jovem super legal, andava de skate e tal, e o pai dele morre. E por conta disso ele se torna o homem da casa e ele para de viver, de ter aventuras. Ele tem que trabalhar, ele tem que ajudar a mãe dele, a irmã dele, que tipo, a irmã dele é mó folgada, assim, tem 30 e tantos anos e até hoje não trabalha. Então, tudo na cabeça dele, tipo, ele entra em stand-by e começa a ter umas viagens, assim, sabe? Ele tá parado esperando o trem, ele se imagina salvando o cachorrinho da garota que ele gosta, do trabalho. Ele viaja muito na maionese. E no decorrer do filme, ele começa a viver coisas intensas e, assim, você como espectador, você tá achando assim, nossa, isso daí é mais uma viagem dele? E quando você se dá conta que não é, que ele tá vivendo essas aventuras, aí você sente ainda mais profundidade que o filme alcança. What is real? How do you define real? Ele ficava viajando na maionese pensando em coisas super malucas que poderiam acontecer. E de repente ele tava no meio dessas coisas malucas porque ele decidiu, tipo, dar um passo, sair do marasmo, da rotina, e tudo de bom começou a acontecer com ele. Se pensar assim que o roteiro foi feito pelo Ben Stiller, se eu não me engano, mas ele dirigindo, tem umas partes assim, quando ele tá no avião, o primeiro lugar que ele vai, acho que é pra Groenlândia, tipo, aí assim, ele indo pelo aeroporto, tem uns dizeres assim no chão, no avião, nos leitores, que são tipo mensagens de autoajuda, né, entre aspas, mas que condizem muito com o que tá acontecendo durante o filme. Então, pra mim, assim, eu fechei 2013 com chave de ouro, assim, no cinema, assistindo A Vida Secreta de Walter Mitty. E ele, o Ben Stiller, surpreende na atuação dele. Sim, cara, é bem isso. Não é, assim, uma coisa tão engraçada assim, meio tonta, que nem Uma Noite no Museu, ou tipo, Quem Vai Ficar com Mary, mas é um filme bem legal, assim, dele. Ele é engraçado, mas mostra que ele é um excelente ator mesmo, né? Você vai vendo as mudanças de comportamento durante o filme. Rafa, você perguntou de filmes que eu acho que as pessoas têm que assistir. Pelo que eu tenho lido e visto, eu acho que 2 filmes agora, começo do ano, que estão para estrear e que eu acho que precisam de muita atenção das pessoas são o 12 Anos de Escravidão, que é do McQueen, né, do diretor do Shame, que é muito bom. Todo mundo tá falando que ele traz uns debates super legais sobre a questão da
não só da escravidão, mas também do racismo e tal. E o Lobo de Wall Street, que é mais uma parceria do Leonardo DiCaprio e do Martin Scorsese, que, pelo que eu vi também, ele é fodástico, assim. Eu disse que pelo que eu tenho visto, ele também mostra coisas muito legais. E no caso do Lobo de Wall Street, pelo jeito, ele é um filme bem longo, né? Então, é aquele filmão mesmo pra você ficar lá 3 horas na sala de cinema e sair, tipo, sem fôlego, assim, pelo que eu vi. Então eu tô com muita expectativa pra eles, pra ver esses 2 filmes. And the Oscar goes to... E são filmes que vão ter algum tipo de destaque no Oscar. Se vão ganhar mesmo, não sei, mas que vão ter um destaque bem legal e vão ter indicações boas, com certeza. É legal, inclusive, a gente falar que esses filmes, muito deles já estreiam antes, né, nos Estados Unidos, na Europa e tal, e aí eles já ganham esse status de Oscar, de, assim, filmes com um potencial muito grande para ganhar prêmios, né? Mas pra gente ele acaba chegando um pouco depois, né? Às vezes a gente chega com filmes aqui, tipo, o Oscar vem, passa e tal, e o filme chega pra gente um mês depois, inclusive. Então não é... Tipo assim, já deve ter gente que viu, gente que tá lá fora que já assistiu alguma coisa sobre esses filmes, mas pra gente essa expectativa é alta porque são realmente filmes que você vê um histórico de crítica favorável a ele, né? Agora sim, esses filmes são filmes que vão chegar aí na metade, final de começo de fevereiro e tal, né? Alguns desses bons filmes. Na verdade, o Lobo de Wall Street já chega agora dia 24 de janeiro e o 12 anos de escravidão chega dia 28 de fevereiro. Ele é pra você assistir o filme e depois assistir o Oscar, porque vai ser logo depois. Então eles vão chegar antes, no caso dos 12 anos vai ser logo de perto, com certeza já na expectativa de ganhar alguma coisa e ter um up nas salas de cinema, né? Então, e eles geralmente chegam assim, né? Ou no final de janeiro, ou final de fevereiro, por aí. Até comecinho de março você tem grandes estreias, né? Mas agora, assim, começo de janeiro, a gente não teve nada demais, né? A gente teve no cinema nacional o Confissões de Adolescente, que tinha uma certa expectativa justamente por tentar resgatar um pouco daquilo que o seriado tinha, mas não é um filme que resgata isso, né, Daniel? Resgata. Mais ou menos. Cara, eu senti que ele atualiza, né? Ele pega todas essas questões que tinha no seriado e, obviamente, provavelmente no livro, né? E coloca no mundo de hoje. Assim, eu até, já aproveitando para comentar, saiu 2 críticas, né, no Cinemação. O Guilherme escreveu uma crítica também. Eu até entendo que muita gente talvez assista o filme e fala assim, nossa, que fútil. Peraí, são adolescentes de 14 anos, algumas, né, dessas menininhas. Elas estão preocupadas com coisas que adolescentes de 14 anos se preocupam, né? E eu acho que isso não muda tanto. Claro, ele é um pouco mais leve, ele tem um tom de comicidade, sabe? Ele o tempo inteiro tá de bom humor. Ele leva esse período da vida com um bom humor. O que, de certa forma, é legal, porque, se for ver bem, quando a gente fica adulto, a gente começa a lembrar da adolescência com um bom humor. Do tipo, da risada do que fez, da risada do que fazia, dos hábitos e tudo mais. Mas eu acho que ele dá uma boa... Ele debate vários temas de uma forma legal. Assim, o primeiro beijo, algumas coisas romantizadas, mas assim, ele fala de todos esses temas de uma forma legal, sim. Eu gostei, não achei que foi ruim, não. Eu acho só que tem uma coisa, porque era um seriado que tinha como função, pelo menos no final, lá na década de 90, né? Ele tinha como principal função tentar, de alguma forma, mostrar o que era os adolescentes daquela época, né? Assim, só que era um negócio que era muito mais fechado, porque você não tinha essa pulverização que você tem da internet, quer dizer, hoje você consegue ter acesso a como os adolescentes são, o que pensam, milhares de pesquisas de uma forma muito mais rápida. E o seriado, ele tinha um pouco disso de meio que instruir e ao mesmo tempo informar. Então, assim, eu, por exemplo, não fui nem um pouco assim com expectativa de assistir esse filme, não fui ao cinema assistir esse filme, porque na minha cabeça, o filme, ele tinha... Quando a primeira vez que eu escutei, eu queria que ele tivesse alguma relação com o seriado mesmo, tipo, mostrando como aquelas personagens da Débora Seco
o próprio... Como que é o nome do cara, do pai lá? É o Vavá lá do Sai de Baixo. Exatamente. Então, eu até queria ver, assim, como que elas ficaram, né? Porque pra gente que acompanhou o seriado, a gente podia falar, pô, a gente acompanhou as adolescentes, viu como é que elas eram, não sei o quê. Será que essas adolescentes daquela época viraram grandes adultas, né? Ficaram bem, assim, sei lá. E aí o filme, eu achei que ele, assim, pegou o título pra ele, reformulou, atualizou, mas ele não convenceu muito as pessoas que assistiram naquela época o seriado, né? Na verdade, ele é uma readaptação do livro, então ele pegou, tipo, mudou acho que os nomes dos personagens, não lembro agora, mas de qualquer forma ele pegou aquela estrutura, né? Um pai solteiro, tem 4 filhas, cada uma tá numa fase diferente, né? Uma já quase adulta e a mais nova, bem novinha, naquela fase do primeiro beijo, mas cada uma numa fase diferente da adolescência, vivendo coisas diferentes, e nesse meio tempo tem uma dificuldade financeira, que provavelmente no seriado era durante um longo período, no filme é uma coisa do tipo, a gente vai mudar, elas ajudam ele a economizar dinheiro, etc. É mais simplificado. Não sei, eu acho que, claro, tem essas questões. Eu achei interessante que eles pegaram, né? Tem a Débora Seco, tem todas as atrizes que fazem são as jovens do seriado, elas fazem alguma ponta, né? Ou como mãe de algum dos adolescentes que tem no filme, ou como tem uma que entrevista pro trabalho e tudo mais, da menina mais velha que tá procurando emprego. Mas de qualquer forma, eles homenageiam isso, mas fazem uma readaptação. Man corrupted this world and filled it with violence. So we must be destroyed. A great flood is coming. We build a vessel to hold the innocent. Mona! There's them! There isn't anything for you here. You stand alone and defy me? I'm not alone. Henrique, HQ super-herói é contigo, então eu quero saber de você, que você passe pra gente quais que são as principais estreias em 2014 dentro desse universo de super-herói. Esse ano a gente vai ter no cinema da Marvel Comics, é a continuação da segunda fase, né, dos filmes. No dia 11 de abril de 2014, né, a gente vai ter a estreia de Capitão América 2, O Soldado Invernal. É a continuação do filme solo do Capitão América e que a gente vai ter o retorno do amigo dele lá, Buck Rogers, que ele vai ser o Soldado Invernal. É legal, né? Porque é invernal, né? Não é infernal. Tipo um soldado capetinha. Não é tipo The Hell Soldier, é The Winter Soldier. E ele não é de Winterfell, antes que o Daniel faça essa piada. Mas o bacana também é que a gente vai ter novamente a Scarlett Johansson, que é sempre interessante, ela em um filme. I'm too sexy for my love. E a gente vai ter um novo super-herói, que é o Falcão, que é um cara que tem asas, tipo, ele tem uma armadura que tem asas e ele voa e ele é o Falcão. Na verdade ele é bem simples se você analisar friamente. Mais ou menos. Capitão América, tipo, legal o filme e tal, mas é mais do mesmo, assim, a gente quer ver mesmo os Vingadores 2, né, a Era de Ultron. Ainda da Marvel, mas agora fora da Marvel Studios, dentro da Sony, a gente vai ter o filme que vai ser realmente bacana, mas eu acho que não vai ser ainda o melhor filme da Marvel do ano, que é o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Nesse filme, a gente vai ter, de novo, a continuação daquela nova saga, né, do Homem-Aranha, que é o Andrew Garfield, e ele vai enfrentar o Electro, que é o Jamie Django Fox, e o Rhino, que é também um vilão bem conhecido das HQs, dos desenhos, e provavelmente o Duende Verde, que é o Harry Osborn. Não vai ser o pai dele, pelo que dá pra entender pelo trailer. Parece ser bem legal. Voltando rapidinho lá pra Marvel Studios, a gente vai ter o segundo filme, que é o Guardiões da Galáxia. Esse, eu tô muito mais curioso, aliás, do que o Capitão América. Porque como eu não curto muito a Marvel, eu não entendo porra nenhuma desses Guardiões da Galáxia. Eu não tenho a mínima ideia do que
Quer dizer, eu tenho a mínima ideia, porque a gente foi lá, falei com os amigos nerds underground, assim, e eles me explicaram, mas assim, dá-se a entender que é tipo um universo paralelo da Marvel mesmo, e que são aventuras, assim, cada super-herói, tipo, cada herói, na verdade, é um bandido renegado de um planeta X, Y, Z, que se unem contra um mal comum. Então, assim, é uma coisa muito diferente do Thor, é muito diferente de tudo. Vai ser bem interessante esse Guardiões da Galáxia. Não sei se chegaram a ver alguma coisa no próprio Cinemação. Tipo, quando você começou a falar, você falou, fui lá, não conheço porra nenhuma, fui lá conversar, eu imaginei você tentando fazer uma entrevista com um guaxinim, manja? Tipo, ô guaxinim, você faz parte dos Guardiões, é o Guaxinim. Cara, eu não entendo nada desse negócio. Pra mim, super-herói é tudo super-herói e boa, assim. Pra mim, DC e Marvel, eu acho que eles podiam dar as mãos, assim, e fazer um acasalamento feliz. Só isso. Tá, mas não fale assim da DC, porque no ano que vem que vai ter o tal do Batman contra Superman, que blá blá blá, que eu acho que vai ser muito legal, mas daí isso é 2015, então deixa pra próxima. Nossa! Ô Henrique, e o X-Men Dia de um Futuro Esquecido, hein? Esse daí você acha que vai ser bom, vai ser mais ou menos? Qual que é a sua expectativa pra esse filme? Cara, olha a entona. Começou com cara, é porque é foda. Cara, fodástico, velho. É o Pacific Rim de 2014, assim. Sem dúvida, X-Men Dias de um Futuro Esquecido é o filme de super-herói a ser esperado agora em 2014. O X-Men Primeira Classe foi um puta de um filme legal, todo mundo gostou, porque teve aquela porcaria do X-Men Origins Wolverine, teve o X-Men 3 lá, o confronto final, que também foi muito ruim. Então, esse Dias de um Futuro Esquecido, ele tá sendo muito aguardado, porque ele vai unir as duas equipes, né? A equipe lá da década de 60 com a equipe contemporânea. Tem o retorno do Patrick Stewart, do Ian McKellen, e ele é uma continuação direta do filme que eu gostei muito, que foi o Wolverine Imortal. Então, eu acho assim, mais do que Guardiões da Galáxia, mais do que Homem-Aranha, mais do que o Capitão América 2, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que é da Marvel, mas pertence aos estúdios Fox, é o filme a ser aguardado. E a gente já sabe que vai ter uma continuação, né? Que vai ser em 2016, que vai ser o X-Men Apocalipse. O Dani brincou, ele falou do negócio da DC, né? Esse ano não vai ter filme da DC, mas a gente vai ter os personagens da DC no cinema, sabia? No cinema? Nossa, Rafael, como você é assim, né? Natural, né? Dá gosto de ver. Sim, cara, no cinema. Vou falar aqui do filme Uma Aventura Lego. Vai sair em maio. 20 de maio. É um filme muito... É um filme do Lego. Tipo, tem aquelas animaçõezinhas toscas lá do Cartoon Network que a gente assiste e fica dando risada à toa. Ele vai ser tipo um apanhado geral, assim, de a Lego, né? Esse filme... Ele vai pegar todas as coleções, então vai misturar, tipo, sei lá, Harry Potter com os personagens da DC, com Tartarugas Ninja, tudo o que a Lego tem direito de bonequinho. Vai ser um filme pra você chorar de rir. E em todos os trailers está mostrando o Batman, né, o Lego, né, do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, eles se zoando, né? Então é um filme que vai ser bem legal, assim, pra assistir, esse Lego. É Uma Aventura Lego, vai se chamar. Agora, esse filme você pegou bem quando eu falei de super-herói, né? Mas você acha que, por exemplo, Transformers 4 e Sin City, por exemplo, são dois filmes que podem ser considerados... Porque eu falei de HQ no começo, né, também. Então, será que são dois filmes que podem ser considerados dentro desse universo ou nada a ver? Sin City, acho que não chega a ser de herói, mas é HQ, obviamente. Acho que vai ser, no mínimo, razoável. Não, né? Enfim, não tem muito o que esperar dele, vai ser mais uma adaptação, deve ter aquelas cenas, acho que não devem criar nada de novo. E Transformer 4, se é de herói, eu não sei. Picaretagem é mesmo, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Quem aguenta assistir Transformers? Para de sair Transformers. Tá enchendo o saco já, Transformers. Please tell me
How much is Ô enough? Dani, mas acho que Transformers tem aquela coisa meio que, assim, semelhante, não vou dizer igual, mas semelhante a, por exemplo, 300 que vai vir. E 300, cara, é um negócio que eu acho que não precisava. Tipo, o cinema não precisava de mais um 300, sabe? Eles fizeram o primeiro, super legal, os efeitos na época e tal. Depois daquilo, saiu uma porrada de filme que tinha mais ou menos a mesma pegada, mais ou menos a mesma fotografia, aquele mesmo status, assim, né? E aí estão vindo agora com outro 300 e tal, mas você não vai ter aquele glamour do This is Sparta, sabe? Cara, eu fui assistir um filme que foi muito engraçado, aliás, que é aquele Até que a Sorte Nos Separe 2. Aí passou o trailer do 300, A Ascensão de um Império. Aí eu assisti assim, olhei pra cara do meu namorado lá, falei, tipo, filminho mais chato, né? Ele é baseado, sim, num quadrinhos, né, do Frank Miller, que a história foca é o Xerxes, que é o personagem do Rodrigo Santoro. Mas, cara, não me animou nem um pouco a assistir 300, A Ascensão de um Império. O Sin City 2, Dama Fatal, ele já é mais interessante porque é o universo do Sin City, ele é legal, as histórias não são lineares, então vai ter uma mini história de um personagem que já morreu, porque vai se passar antes dele morrer. Sin City, sim, é sempre interessante se assistir de boa lá, pra ver aquele contraste lá do filme em preto e branco, que tem aquelas partes importantes coloridas, dá pra esperar. Concordo com vocês, Transformers, pode ter 1 milhão de Transformers, né? Não tem muito o que pensar. O que eu acho legal do Transformers é pensar no filme que no começo dizia-se que o diretor do Transformers, que é o Michael Bay, iria dirigir, mas passou pro Jonathan Liebsman, que é a nova versão das Tartarugas Ninja, que não vai mais chamar, né, o nome original, que é Teenage Mutant Ninja Turtles, vai ser simplesmente Ninja Turtles, e ele vai contar uma outra origem. Eles vão ser, tipo, 4 tartarugas guerreiras alienígenas, entendeu? E daí eles vêm pra Terra, e porque o planeta deles foi destruído, e aí eles se unem pra lutar contra o Krang. Quem lembra do Krang era aquele cérebro rosa, assim, que ficava dentro de um robô, né? Então, assim, é uma nova roupagem pra história. Eu tô afim de assistir, porque a Tartarugas Ninja sempre é legal, mas entra como quadrinhos, né? Até quando a gente teve a participação do Carlos aqui no podcast, não lembro se foi sobre filmes no ar ou outro que ele participou, o plano detalhe dele foi sobre os quadrinhos das Tartarugas Ninja, não sei se vocês lembram. E eu lembro, assim, que ele até estava explicando, não sei se foi ele ou foi outra pessoa depois que me contou, que nos quadrinhos inicialmente era preto e branco e era bem violento. E daí quando teve aquele desenho dos anos 80, que todo mundo lembra, que colocaram cor nas vendas, né, de cada uma das tartarugas para você identificar. E esse filme que vai estrear agora 11 de julho de 2014, até agora a gente não teve uma foto legal oficial, não teve teaser trailer, muito menos trailer, e ele tá para estrear agora em julho, né, e vai ter a Megan Fox que vai fazer a April, o que é esquisito, porque tipo, ela é meio sexy appeal, assim, né, e um ator muito que eu gosto bastante, que é o William Fichtner, que fez vários filmes, ele fez um Armageddon, ele participou no começo do The Dark Knight, ele vai ser o Destruidor, e meio que o filme vai contar a origem também do Destruidor, isso vai ser interessante. E agora, pra eu parar a nerdice, um que eu também acho que vai ser interessante, e é o último que eu vou falar, de quadrinhos, é de um mangá, não é mais de quadrinhos. É o primeiro filme em CGI, né, em computador, não vou falar em 3D, porque 3D é quando você põe o óculos 3D. Mas é o primeiro filme, assim, em computação gráfica dos Cavaleiros do Zodíaco, que o filme vai se chamar Saint Seiya Legend of Sanctuary, ou Os Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário. E eu achei bem interessante. No Cinemação tem vários pôsteres, tem o primeiro teaser trailer, e eu também animei bastante pra assistir esse filme. Mas ele vai sair nos cinemas brasileiros mesmo, ou ainda tá aquela coisa incerta, porque a animação japonesa é sempre aquela incógnita que vem direto em DVD? Então, não tá confirmado a vinda aos cinemas, mas... No, God! No, God, please, no! 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 Mas, cara, como o público é muito grande, eu não me surpreenderia dele passar. Nem que passe em algumas cidades, tipo, algumas capitais, entendeu? São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte. Mas eu acredito que vai passar. Então, assim, vai vir pro DVD, pro Blu-ray muito rápido. Okay, and we're rolling and action. Just go ahead when you're ready. Sorry, I wasn't listening. I've just been bat-mailing on my bat phone. Yeah, can you just
Do the line, please. I'm Batman. No, the other line. Oh, right. I'm supposed to say some baloney about how you shouldn't click that skip button. Yeah, the sooner you do that, the sooner we can show people the trailer for the Lego movie. Fine. Muito bom, acho que nesse ano a gente vai ter aí um pouquinho mais, né, de filmes voltados aí para super-heróis, HQs, mangás e tal, que é uma tendência que já vinha, né, de 2013, 2012 e tal, já vinha muito forte antes, eu acho que isso vai se solidificando ainda mais. Agora, Dani, uma coisa interessante nesse ano de 2014 é que muita gente está dizendo que está tendo uma certa virada aí dentro de Hollywood, né? Porque eles estão começando a diminuir um pouco essa coisa do super-herói, não sei o quê, e estão transferindo um pouco dessa coisa do super-heroísmo para esses filmes bíblicos, né? Que estão chegando aí. E esse ano tem algumas estreias interessantes, né? Dentro dessa categoria. Então, sempre tem umas ondas hollywoodianas, né? Teve um tempo atrás que teve as adaptações da Branca de Neve, né? E tudo mais. Ainda tem até algumas adaptações de clássicos, de contos de fadas e tal. Mas agora veio uma onda de pelo menos 3 grandes filmes baseados em histórias bíblicas, né? E falando em onda, hein? Você conseguiu fazer um gancho, hein? Para um filme bíblico de onda, mar, olha só. Verdade. É uma onda tão grande que ela vai abrir o mar e a galera vai passar. Porque um deles vai estrear só no final de 2014, que é o Êxodo. Pelo menos está com o título de Exodus em inglês, provavelmente vão traduzir só para Êxodo, que é um filme do Ridley Scott, ou seja, tem tudo para ser pelo menos como ação, ser um filmão. Tem o Christian Bale, se tem o Christian Bale, o roteiro não deve estar ruim, porque o Christian Bale não é o tipo de ator que faz qualquer coisinha. Tem aí o Aaron Paul, né, que fez sucesso, tá fazendo sucesso agora. Tem a Sigourney Weaver, e tem aquele Joel Edgerton, que também tá em todos, mas a gente nunca lembra dele. Enfim, pelo jeito vai ser, no mínimo, um grande filme de ação, uma produção zona de ação. Ao longo do ano a gente vai ficar sabendo bastante sobre esse filme, né? E essa onda que você falou que vai ter lá no Êxodo vai se estender, inclusive, lá pra Arca, né? De Noé, lá, né? Que a gente vai ter o Russell Crowe revivendo lá toda aquela característica que ele já tem, né? Que tanto marcou ele como ator, daquela coisa bem mais suja, aquela coisa mais gladiadora, né, assim, né, então a gente vai poder ver ele de novo nesse tipo de papel de mais antigo, né, o que é interessante também. Sim, inclusive, bom, só para as pessoas se situarem então, porque o Rafa já misturou. Eu não entendo muito de Bíblia, mas eu sei que, tipo, Moisés é uma coisa... Então, o Êxodo mostra o êxodo do povo judeu, que era escravizado no Egito, e que o Moisés pegou tudo... Foi Moisés, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. E que o Moisés pegou todo mundo, levou, atravessou o Mar Vermelho, ficou, tipo, sei lá quantos anos vagando pelo deserto até achar a Terra Prometida. O Noé, pra quem não sabe, é a história de um tal de Noé... Elementary, my dear Watson. Que fez uma arca chamada de Arca de Noé. E quem vai fazer o papel do Noé vai ser o Russell Crowe. O filme é dirigido pelo Darren Aronofsky, então a gente pode também esperar um filmão. O Darren Aronofsky não faz filme que não tem algum tipo de, no mínimo, um pano de fundo bacana, algumas questões mais profundas do que simplesmente uma história de ação e tudo mais. Ele vai ter a Jennifer Connelly, ele vai ter a Emma Watson, vai ter o Logan Percy Jackson Lerman, né? Então vai ser um filme que eu acho que dá pra gente esperar. Eu tô esperando bastante dele, tanto em termos de cenas, né, de computação gráfica, cenas bonitas, cenas legais, não sei se ele vai ser em 3D, mas enfim, cenas massas pra ver no cinema. E eu acho que ele vai ter um pano de fundo bem legal, vai se tratar de temas complexos, vai remeter a coisas talvez mais presentes. O Darren Aronofsky faz essas coisas malucas, né? Então eu tô esperando algo no mínimo maluco também. E eu acho que já deu pra ver um pouco disso no trailer, né? A gente já consegue ver uma fotografia muito legal, já consegue ver, tipo, aquelas frases de efeito e tal. Eu acho que no trailer a gente já teve alguma coisa dessa característica, né, do próprio diretor, né? Henrique, a gente cometeu alguma blasfêmia aqui com esses filmes? Tá tudo ok ou não? Já era, vamos tudo pro inferno. Te vejo no inferno, vadia. Dani, mais algum dessa listagem aí de filmes bíblicos com superstars hollywoodianos?
superstars, não digo, né? Vai ter um filme um pouquinho menor, mas que eu acho que vai fazer um certo barulho. Ele vai estrear nos Estados Unidos dia 28 de fevereiro, mas deve demorar um pouco para chegar no Brasil, justamente porque ele não é um super filmaço de Hollywood. Ele é um filme que vai ser dirigido pelo Christopher Spencer, que dirigiu a minissérie A Bíblia, uma minissérie que fez sucesso, passou até já acho que na Record, que aliás no Brasil onde se faz coisa bíblica é lá, né? E eu até criei um título já, porque o título em inglês vai ser Son of God, ou seja, Filho de Deus. Adivinha sobre quem vai ser o filme? Sobre Jesus, obviamente. Eu até falei brincando que o nome do filme devia ser Jesus Cristo Português. Porque o ator que vai fazer o Jesus Cristo é um ator português super famoso em Portugal chamado Diogo Morgado. E, enfim, ele é um cara que faz novelas em Portugal, faz sucesso em Portugal e tal. E ele vai ser o Jesus nesse filme. Então eu acho que tem tudo para ser um filme um pouco mais, talvez um pouco quadradão, mais carinha de televisão. Quem assistiu a Bíblia talvez tenha uma base legal para falar sobre como espera que o Christopher Spencer dirija o filme, mas eu acho que pode ser um filme interessante, sim. Eu acho que pode trazer alguma coisa bacana. E vamos ver quando que ele chega no Brasil. É engraçado, né, como a gente realmente tem essas tendências, assim, né? Porque, por exemplo, Son of God, não vai ter novidade nenhuma em relação à história, pelo menos, né? Porque vai justamente reviver tudo aquilo que a gente já viu de tantas formas e, sei lá, polêmicas possíveis, né? Mas desses assim, pelo menos aqui pro nosso católico de plantão aqui, qual que te chama mais atenção, hein, Henrique? Cara, sinceramente, nenhum, assim, me despertou uma curiosidade. Sinceramente, entre Êxodos, o Noé, Son of God, acaba sendo mais do mesmo porque todo mundo conhece a história que o mocinho morre no final e ressuscita depois de 3 dias. Ou não, e vai todo mundo por nada quando morrer. Mas assim, você tá falando de filme, você comentou assim, polêmica, né? E a gente tá, pelo menos eu e o Rafael, né? A gente tá mó marqueteiro do Netflix. Netflix vem aqui trabalhar com a gente, né? Fazer uma parceria. E no Netflix tem um filme que eu tô muito afim de ver, que é A Última Tentação de Cristo, com William Dafoe. E é um filme que eu não assisti ainda, realmente eu quero assistir, e ele é um filme bem polêmico, porque ele mostra a figura de Jesus como um humano que erra, se eu não me engano ele tem até assim, mostra no filme, fica bem implícito que ele tinha um relacionamento amoroso com Maria Madalena. Então, desses novos filmes, realmente nenhum chamou minha atenção, mas eu acho que revisitar os antigos é interessante para abrir a mente. Pô, vamos pegar uns filmes aí de religião, vamos assistir. Você não precisa acreditar. Você não precisa acreditar que existe Cavaleiro Jedi, você vai gostar de Star Wars. Só me corrigindo aqui, o Son of God chega dia 14 de março, ao que tudo indica. Então, enfim, não demora tanto. Deixa eu fazer um teste aqui, Henrique, com você. Você chegou no cinema, pegou a namorada, falou, vou hoje no cinema assistir algum filme que esteja em cartaz. Pegou seu carro, chegou lá, estacionou e tal, demorou pra achar vaga, né? O que irrita um pouco, mas conseguiu, chegou lá. Tem 2 filmes que começam no mesmo horário. Você tem de um lado Son of God e no outro lado você tem X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Qual ingresso você compra? X-Men, cara. É, né? O Henrique já foi mais católico. Ah, meu! Isso é gorfo! Isso é vomito, meu! Que nojento! Aproveitando para fazer um gancho com coisas bíblicas em geral e com o que o Henrique falou, para o pessoal aproveitar e ver filmes mais antigos, eu acho que vai ter vários ganchos assim legais. Enfim, eu acho que a Bíblia é uma coisa muito legal para se estudar e ler e entender e, enfim, compreender muita coisa por meio dela. E independentemente de você ser cristão, ateu, muçulmano, judeu, o que for. E daí sim, vai ter então 3 momentos bíblicos que vão chegar nos cinemas. Dá pra fazer paralelo, aproveitar esses filmes pra fazer paralelo com filmes mais antigos. Tem outros filmes que falam de Noé, tem outros filmes que falam do Moisés, enfim, são inclusive o Príncipe do Egito, que é um baita de um filme, uma animação sensacional, que vale a pena de repente ser revisto para depois assistir o Êxodos quando ele for estrear.
E eu vou fazer um gancho, eu sei que tem muita gente que não curte muito, mas às vezes é um paralelo interessante. A Record todo ano ela tem essas minisséries bíblicas. Esse ano ela vai fazer uma minissérie chamada Os Milagres de Jesus, que vai mostrar diversos episódios, acho que vão ser 3 ou 4 na verdade, não muitos, sobre milagres que Jesus realizou do ponto de vista das pessoas que receberam o milagre, e quase não vai ter, parece que não vai aparecer a figura não vai aparecer um ator como Jesus, né? Vai ser tipo costas, visto uma passagem rápida e tal. Então de repente é uma oportunidade legal das pessoas assistirem a minissérie, assistirem o Son of God e fazerem paralelos e verem, de repente até comparar mesmo, porque tem muita gente que às vezes é preconceituosa e não assiste nada que é produzido no Brasil. E em termos de qualidade, teve algumas produções da Record que ficaram bem parecidas com o cinema que a gente está acostumado a ver, esse cinema hollywoodiano. Então é legal para questionar o que é diferente, o que precisa ser mudado, etc. E também, a gente brincou, o católico e tal. Assista os filmes, ou pelo menos aquele do Chico Xavier, né? Aquele filme que mostra como é a visão do outro mundo, né? Que é o Nosso Lar, se eu não me engano, que chama. Que é a visão de como seria o outro lado, né? O lado de lá, na visão dos espíritas. E mesmo eu, como católico, como, tipo, certo da minha religião, me emocionei e, assim, nada é um quadrado, né? Nesse sentido de religião, porque você tem que ter os espaços para tudo poder entrar, assim, né? Quem que é o dono da verdade? Nem o Papa lá, ninguém é o dono, a gente acredita no que a gente quiser. Já nesse assunto mais polêmico, assim, né, de religião, né, quer dizer, a gente tá falando aí de catolicismo, espiritismo e blá, pode ter muita gente que já escuta o podcast que não goste disso e tal, enfim. Tem alguns filmes polêmicos que vão estrear esse ano, né, e eu acho que um dos mais fortes aí é o Ninfomaníaca, não é, Dani? Opa, Ninfomaníaca vai ser da hora. Ou não. Eu não sei, às vezes eu acho ele meio esquisito. Mas Lars von Trier lá, ele faz aquelas coisas malucas. Mas, enfim, eu tô com uma expectativa pra assistir o filme. Mas, enfim, eu sei que vai ser difícil encontrar ele no cinema. Ele vai estrear em alguns cinemas, nas grandes cidades, etc. Provavelmente não vai chegar em muitos. E, sei lá, eu acho que é muito mais barulho por causa de cena de sexo. Mas, sei lá, não deve ser nada tão extraordinário. Eu tô com uma expectativa mais pelo bafafá que ele vai causar do que pelo filme em si. Acredito que eu não vou ver nada do que eu não tenha visto no Xvideos. Com certeza não. Aliás, os punheteirinhos de plantão, né, que estão esperando esse filme chegar no cinema, né, achando que, vai ter putaria no cinema de todo o Brasil e tal. Punheteirinhos e siririqueiras, porque garota se masturba, porque não é só o homem que tem tesão, isso é um preconceito da sociedade. Oh, I'm sorry, did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. Exatamente, então todo esse pessoal aí, eu acho que eles podem ter uma visão um pouco distorcida, né? Porque o cara pode assistir o filme achando que, vou ficar só vendo cena de sexo, não sei o que e tal. E na verdade é um filme muito mais pesado do que a gente imagina, né? Porque ele usa sim de cena de sexo, mas de uma forma muito mais densa, muito mais séria, muito mais até agressiva, de uma forma até doentia, para que chocar as pessoas, né? Então não é só tipo, vamos lá, vou no cinema para ver a mulher trepando com todo mundo lá. Não, ele vai passar uma mensagem. É legal que quem for ao cinema para assistir esse filme, que esteja pronto também para ter essa visão de informação, né? Não só de putaria no cinema, né? Enfim. Outro que eu acho que é polêmico, mas dentro da esfera de fãs, é Robocop, né? Robocop já tá sendo muito massacrado mesmo antes de sair. Vocês não acham? Eu acho, cara, principalmente pela nova armadura dele, né? Mas, diretor brasileiro, cara, você vai assim, com aquele orgulho de ser brasileiro, mas realmente eu acho que ele perde aquele charme, né? Aquele robô truncado que era nos anos 80, pela própria, sei lá, tecnologia de hoje em dia, pela forma de se fazer filmes de ação. Sabe qual que é a minha opinião? Que se foda esse Robocop. Tô nem aí, se der eu vou assistir no cinema, se não der eu não vou assistir. Sei lá, que se foda, tá? É um filme legal, que bom que o Zé Padilha conseguiu fazer um filme em Hollywood, tomara que ele faça mais e ganhe o dinheiro dele. E, o povo fica com umas frescuras no cu aí porque ele tem uma armadura, porque ele não é mais um robô, ele é mais cop do que menos robô.
foda-se, daí, é um filme, vai lá e assiste, depois você fala se tá bom. O pessoal fica, sei lá, com umas frescuras, pelo amor de Deus. You want the truth? You want the truth? You can handle the truth! Mas só pra emendar uma coisa, eu queria falar uma coisa importante. Já emendando que o Zé Padilha é brasileiro, a gente tem cinema brasileiro, vários filmes nacionais chegando. Eu fiz um post só sobre filmes nacionais que estão vindo por aí em 2014. Tem vários interessantes, mas eu não incluí na lista, e aí eu vou colocar aqui no podcast, o filme Praia do Futuro, que é do Karim Ainous, que é um filme que já foi gravado já faz um tempo, acho que ele já foi até exibido em festivais, mas ele vai estrear comercialmente no Brasil em 2014, e eu acho que vai ser um filme muito bom, porque o Karim Ainous é muito bom, faz filmes muito bons. Enfim, tem o Wagner Moura, porque acho que devia ter cláusula, né, ele faz todos os filmes, e é um filme que mexe justamente com essa coisa de viagem no tempo, você não sabe direito, tem uns mistérios muito malucos, assim. Então eu tô com uma expectativa bem grande quanto ao Praia do Futuro, e os outros... Vejam o post, o que vem por aí em 2014 no cinema brasileiro, para vocês verem os filmes nacionais, que são vários que vão com certeza pipocar pelas salas de cinema Brasil afora. E tem alguns, né, Dani, que são até biográficos, né? Por exemplo, a gente vai ter Tim Maia, a gente vai ter o Tim Lopes, História de Arcanjo, que é um documentário, né? Vai ter Chico, Artista e o Tempo, né? Então tem alguns filmes que a gente, pode considerar aí biográficos, e eu torço muito para que o cinema brasileiro produza algo muito próximo do que foi o Cazuza, sabe? Porque o Cazuza eu acho que foi um dos melhores filmes biográficos que o Brasil já fez nos últimos tempos, assim. E depois de Cazuza, você não... Assim, eu pelo menos não vi mais um filme que eu achasse tão legal como foi Cazuza. Então, se um desses filmes chegar próximo de Cazuza, eu já vou ficar muito satisfeito. Vou torcer para que isso aconteça realmente, assim. E em termos de bilheteria, acho que nada vai superar o Muita Calma Nessa Hora 2, né? Eu imagino. Não tô conseguindo vislumbrar nenhum filme brasileiro que vai ter aquele apelo com o público que nem esse Muita Calma Nessa Hora. Porque o primeiro já conquistou público, aí ele chega lá com um monte de gente famosa e pega a galera. We are on the eve of a technological revolution. What kind of suit is this? It's not a suit. It's you. What the hell did you do to me? Make him more tactical. Make him look, let's go with black. When the machine fights, the system releases signals into Alex's brain, making him think he's in control. But he's not. It's the illusion of free will. I've selected 13 targets, all wanted for murder. This is the future of American justice. Tem mais algum filme que vocês acham que vale a pena destacar agora? É óbvio que a gente vai deixar muita coisa passar, muita coisa vai aparecer, mas assim, esses são alguns recados que as pessoas que estão escutando vão saber e vão falar, pô, legal, vou ficar de olho para quando esse filme sair e tal. Mas tem mais algum que vocês acham que vale a pena fazer um asterisco aí pras pessoas? Gojira. What? Cara, o filme do Godzilla. E eu comecei com um cara, Godzilla é Godzilla, sempre é interessante. O trailer é, muito bizarro, assim. Tem no Cinemação, dá uma procurada aí na lupinha, você vai ver. Godzilla, cara. Filme do Godzilla sempre é filme do Godzilla. Eu vou falar uma expectativa boa e uma expectativa ruim, e espero que ninguém me leve a mal. O Planeta dos Macacos, o confronto, pra mim, que se foda. Tô nem aí, não vou assistir, sei lá, um saco, não curto mais. E aí, eu tô com expectativa tanto pros Jogos Vorazes Mockingjay Parte 1, que é A Esperança, parte 1, quanto pro A Menina que Roubava Livros, que eu não sei se vai ter muito apelo com o Oscar, enfim, mas é um filme que eu quero ver, porque eu li o livro, eu gostei muito quando eu li, e eu espero que ele seja, no mínimo, um bom filme. Eu acho que ele não vai ser nada espetacular, mas eu tô com uma expectativa mais porque eu li o livro e gostei bastante. Eu acho que, pra mim, tem um filme que eu tô, assim, de olho nele, que é justamente Transcendence, né? Que é um filme que é o primeiro filme do cara que foi diretor de fotografia do último Batman, né? Da trilogia do Nolan. Esse filme me chamou muito a atenção, primeiro, porque é um filme de um cara que tem esse histórico de ser diretor de fotografia, então, assim, basicamente ele já me chama a atenção porque eu acho que ele vai ter essa fotografia muito bem feita e tal, e também porque a gente tem ali
de novo o Morgan Freeman, tem de novo o Johnny Depp. E você tem então ali um elenco que pode trazer alguma coisa legal desse filme. Então esse filme é um filme que eu tô de olho nele, assim. E eu acho que pode ser um filme que pode chamar atenção também para esse ano. De qualquer jeito, não perca então a oportunidade de ir no cinema, ver filme nacional, ver filme internacional. E sempre, né, vai lá ver o cinema. Ir até o cinema e assistir o filme é só o primeiro passo, porque daí você vai, assiste, vê o filme, depois você vem pro Cinemação, vê mais sobre o filme, bastidores, escuta podcast e tal, e aí você vai saber mais sobre aquele filme, mais cultura pra você e outras coisas, né? Então esse ano tem muita coisa boa chegando e com certeza a gente vai fazer uma cobertura em cima de tudo, né? Como a gente não tem mais o quadro Plano Detalhe, né? Para você que tá se familiarizando com o podcast do Cinemação, a gente tinha aqui, né, o quadro Plano Detalhe, que é quando a gente dá algumas dicas. O Plano Detalhe, ele foi basicamente fundido em todo o tema, em todo o podcast. Então, ao decorrer do podcast, a gente vai sempre dar alguma dica, vai lembrar de alguma coisa e tal. Então, não espere que agora vá aparecer o Plano Detalhe, porque ele já apareceu. Se você escutou o podcast, você já viu várias dicas aí. Por exemplo, fazer sexo com a avó. É uma dica válida, porque ela é experiente. Standing on a fault line, caught in between two minds. Exhale this city, filling up our lungs. Let the light dust settle. When we're through with this way, the past will be erased. Chegando ao final de mais um podcast, agora é o primeiro podcast de 2014, o podcast Cinemação número 68, a terceira temporada de podcast que se iniciou. Você achou, Henrique, que a gente chegaria tão longe, assim, começando a terceira temporada? É demais, não é demais? Não achei que ia chegar no podcast número 3, muito menos no terceiro ano de podcast. É demais, cara. É muito podcast, é muito conteúdo que a gente tem aí pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Comentários, dicas, críticas, fotos, qualquer coisa, manda pra gente, contato@cinemação.com. Dani e Henrique, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez aqui nesse terceiro ano de podcast, hein? Esse ano a gente bate o 100. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Não esqueça de comentar, comente, fala lá embaixo no post, comenta nas redes sociais se você gostou, se você não gostou, o que você achou do podcast. Faz um comentário pra gente saber, pra gente melhorar sempre. E muito obrigado, valeu, até a próxima. Obrigado, Rafa, obrigado, Dani, valeu, galera. E esse ano, tamo junto para muitos filmes legais e muitos filmes não tão legais. O podcast Cinemação número 68 fica por aqui e a gente se vê nos montes que virão ainda. O ano tá só começando. Então, até o próximo!
Ação. O plano de detalhe casou? Plano detalhe casando é assim. E por aí vai. Então acho que eu já vi noiva entrando com marcha fúnebre no casamento.